A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui no estudo da Serrinha FM. Você pode nos acompanhar nesse momento por intermédio do YouTube da nossa igreja. Então nos acompanhe agora através do YouTube. Você pode colocar Igreja Betel Serrita e você pode nos acompanhar. Então já tem alguns irmãos adentrando aqui o nosso canal via YouTube. E nesse momento Deus tem uma palavra para o seu coração. Então escute nesse momento aquilo que Deus tem a falar, a revelar por intermédio da sua palavra. Para tanto, eu peço a você que abra a sua Bíblia, abra aí onde você está, você que me escuta aqui na cidade de Serrita, nos bairros, nas ruas, na zona rural aqui da cidade de Serrita. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 28. Mateus capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Versículo 30. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsasse, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Até aqui. Curve a sua cabeça onde você está. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor fale por intermédio da tua palavra, a fim de nos edificar nessa tarde, a fim também de salvar vidas aqui na cidade de Serrita, ó Deus, por intermédio do teu evangelho, que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, que o Senhor traga conhecimento, entendimento dessa passagem bíblica. Ó Deus, lançando luz, lançando fé, lançando decisão. Ó Deus, a fim de que pessoas possam decidir a viverem as suas vidas, agora não mais segundo a sua carne, mas segundo a operação maravilhosa do Espírito Santo em suas vidas. Faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre, e dizemos amém. Você que me escuta nessa tarde, você que vai estar ouvindo esta transmissão posteriormente, quem sabe no restante da tarde, à noite, amanhã, não importa. Eu quero que você tome nota, você preste atenção, você me escute nessa tarde, continue me escutando, por favor, nessa tarde. Nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que contam mais um encontro de Jesus Cristo. E desta feita, por intermédio deste acontecimento, ou deste fato, ou dessa circunstância, Jesus ele se encontrou com homens endemoniados. Não se sabe se era um ou dois, né? O que se sabe é que, e pouco importa a gente saber quantos eram, né? Porque o Evangelho de Mateus vai contar que era um gadareno, dois gadarenos, melhor dizendo, e os Evangelhos de Marcos e Lucas vão contar que eram apenas um gadareno. Mas pouco importa isso. O importante nós sabermos nessa passagem é que um homem teve o favor do Senhor Deus mediante
a misericórdia do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eles eram chamados, né, gadarenos, né, ou gadareno. O encontro de Jesus com o gadareno, e esse nome, ele provém de uma região chamada, eles habitavam numa região chamada Gadara, cidade da antiguidade, hoje cidade do norte da Jordânia, região gentílica, habitada por nobres, por homens nobres, né? Sendo assim uma cidade rica, né? Uma cidade luxuosa. E nessa cidade ocorreu um dos milagres de Jesus: a expulsão dos demônios de um habitante gadareno. O Evangelho de Mateus disse que eram 2 gadarenos, como falei, e os evangelhos Marcos e Lucas narram apenas um. Conhecidamente por Legião, o nome dele era Legião, porque era conduzido por muitos demônios, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, estamos diante de mais um encontro com Jesus e estaremos meditando nessa tarde no seguinte tema: até os demônios revelam quem é Jesus. Então eu quero que você preste atenção especificadamente no versículo 29. Estamos afirmando que até os demônios revelam, manifestam ou mostram quem é Jesus. E de que maneira os demônios, eles revelaram quem é Jesus. Em primeiro lugar, afirmando: Jesus é o ente santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 29, a parte A, vai dizer o seguinte: os demônios gritaram: que queres conosco, Jesus? Perceba o grito de socorro daqueles demônios a se depararem com Jesus Cristo. Acho interessante o que o pastor Paulo Júnior, nessa passagem, ele pregando essa passagem, ele intitula o seu sermão chamando o sermão do diabo. Eu creio que o pastor Paulo Júnior foi muito feliz em descrever essa passagem dessa forma, né? Porque de fato aqui nós temos um encontro de Jesus, percebam, com um possesso por demônios, que iriam ensinar verdades bíblicas surpreendentes. Esse encontro com Jesus revelou ensinamentos doutrinários surpreendentes. Percebam, a primeira dúvida é a primeira sem dúvida. E a primeira sem dúvida, perdão, né? Qual é o primeiro ensinamento bíblico que nós conseguimos enxergar? Qual é a primeira doutrina? Justamente é a doutrina da separação, da realidade da santificação. E eu quero te dizer essa tarde que quando você recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você se torna a pessoa mais distinta da face da terra. Não porque você é justo em você mesmo, não porque você é bonzinho, não porque você deixou de pecar, não é por causa disso, mas porque o Senhor Jesus Cristo redimiu você de todos os seus pecados, da morte e do poder do diabo. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso para um único propósito: que você seja santo. Esse é o objetivo, essa é a finalidade para a qual o Senhor redimiu. Redimiu de quem? Ou de qual situação? Da escravidão que você estava, mediante a operação do inimigo das nossas almas sobre a sua vida, pelo pecado que lhe seduzia, que lhe dominava. Você estava numa situação de escravo. Você estava, podemos dizer assim, em um cativeiro, onde você era aprisionado, onde a sua liberdade era tolhida, mas um plenamente homem e plenamente Deus, os quais os demônios, eles reconheciam que ele era o ente santo e justo de Deus. Esse o salvou, esse por sua graça dadivosa, sua graça bondosa, ele o salvou, ele o redimiu dos seus pecados, lhe purificando de toda e qualquer injustiça. Você pode ser chamado
que você que recebe a Cristo, você é separado dele para ele. Então, como nós definimos a palavra santidade, ou ser santo é separado de Deus, para ele mesmo. Portanto, você não pode servir a ele e a Satanás, pois reino dividido não subsistirá. E eu quero te desafiar hoje a parar de servir deuses estranhos, deuses falsos, e servir o único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, que ainda não tomaram a decisão de entregar suas vidas a Jesus. Jesus te chama hoje para servir o único Deus e verdadeiro. Mas se faz necessário você deitar fora os ídolos da sua vida. O reformador João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Não meramente ídolos chamados personalidades, mas desejos pecaminosos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, independentemente qual ídolo que tem tomado o seu coração, que tem trazido resistência a você tomar a melhor e maior decisão da sua vida, que é seguir a Jesus Cristo, que é não somente dizer que você crê em Jesus Cristo, mas é afirmar com atitudes e com comprometimento, com a dedicação ao Senhor, em fé e obediência à sua palavra. Deus te chama para te fazer um relacionamento íntimo e pessoal com a sua vida hoje à tarde. O Deus que manifesta, né? É um Deus que, esse Deus que te chama, ele se manifestou em 3 pessoas, e ele se manifesta em 3 pessoas, é um único Deus. E ele se manifesta em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. E essa decisão é uma decisão individual, é uma decisão pessoal sua. Seu pai e sua mãe não podem tomar essa decisão por você. Somente você pode entregar a sua vida a Jesus. Jesus chama hoje. Ele te chama hoje para servir o único Deus verdadeiro. Não endureça seu coração. Receba a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas em segundo lugar, estamos refletindo, até os demônios revelam quem é Jesus. De que maneira os demônios revelam quem é Jesus? Em primeiro lugar, afirmando Jesus é o ente santo de Deus. Em segundo lugar, afirmando Jesus, tu és o Filho de Deus. Percebam que os demônios, qual foi a reação dos demônios? De gritos, né? Versículo 29, parte B, vai dizer assim: que queres conosco, vírgula, Jesus, vírgula, Filho de Deus. Jesus, antes da vírgula, todo mundo conhece, né? Jesus histórico, enquanto pessoa que viveu há mais de 2000 anos atrás, todo mundo conhece. Até aí tá tudo bem. Muita gente conhece a Jesus por esse nome. Muita gente vem a Jesus pelo status do cristianismo, de uma personalidade. Aí tudo bem. Mas percebam o que os demônios eles vão revelar. Depois da vírgula, eles vão revelar Jesus, o Filho de Deus. O demônio sabia da divindade de Jesus. Você sabe que Jesus, ele é divino? O cristianismo, nós cristãos entendemos que Jesus Cristo, ele é Deus. E ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por minha vida e pela sua vida. Eles sabiam que aquele que pisou naquela ilha não era qualquer homem, não era qualquer personalidade, não era um profeta qualquer. Não era um profeta como o profeta Maomé, um profeta, vamos dizer assim, ordinário, né? Que se corresponde a uma ordinariedade ou algo comum ou natural dessa terra. Não era qualquer personalidade, mas era o Filho de Deus, distinto de qualquer pessoa da face da terra. Por isso nós somos distintos, porque nós servimos um Deus distinto.
dos deuses desta terra. E eu quero te dizer que Jesus não é qualquer um, quero continuar afirmando isso. Ele é o Filho de Deus que pode te dar a vida eterna. Todos os outros deuses que os seres humanos eles levantam, eles erguem para adorar e venerar, estão mortos numa tumba fria e vazia. A exemplo, Buda, Maomé, Allan Kardec, Ellen White, Confúcio e Maria. Somente Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, pelo qual a nossa fé ela não é vã. Não é verdade? Uma das afirmações da Reforma Protestante é solus Christus, somente Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, creiam somente em Cristo e vocês serão salvos. Você e a sua casa. Amém? Até os demônios revelam quem é Jesus, estamos afirmando isso. De que maneira os demônios revelam quem é Jesus? Em primeiro lugar, afirmando, Jesus é o ente santo de Deus. Em segundo lugar, afirmando, Jesus, tu és o Filho de Deus. E por último, em último lugar, afirmando, Jesus virá pela segunda vez, irá arrebatar os santos e dará o juízo final. Como eu posso comprovar isso? Que eles tinham essa compreensão e esse entendimento de Jesus. Do fato que eles gritavam. E a parte C do versículo 29, ela vai nos dizer o seguinte: viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Percebam. O que os demônios estão ensinando? O que o diabo está ensinando aqui? Que ele conhece, né, o tempo do fim. É o escatom, né, como a gente estuda na teologia, a escatologia, o tempo do fim das eras, de todas as coisas. Eles compreendiam, percebam, eles sabiam. Os demônios conhecem, infelizmente, muito mais a palavra do que muitos crentes hoje. Isso é uma vergonha, né, para nós que dizemos que somos o povo, somos o sal da terra e luz do mundo, mas muitas vezes negligenciamos a leitura, a meditação das Sagradas Escrituras. Mas percebam aqui, esses demônios, eles eram instruídos. Eles eram instruídos naquilo que a gente chama de escatologia, a doutrina do fim de todas as coisas. Em outras palavras, eles estavam dizendo, cremos no Senhor Jesus Cristo, na sua segunda volta. Cremos que o Senhor naquele último dia reunirá gente de toda a nação, povo e tribo da terra. Eles criam no poder salvífico de Cristo, em gerar fé e arrependimento em corações enebrecidos, escuros pelo pecado, dominados pelo pecado. Eles criam nesse Jesus. E eles disseram, perceba a declaração dele, viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Que tempo é esse? O tempo do fim. Que eles também seriam lançados de uma vez por todas no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde seriam atormentados na eternidade conscientemente, porque há uma realidade de tormentos consciente. Há uma realidade também consciente de gozo eterno no paraíso. Mas também é uma realidade consciente, perceba o que eu estou falando, afirmando, consciente de tormentos no inferno. E eles compreendiam essa realidade. Pela eternidade, juntamente com aqueles que rejeitaram a verdade de Deus, o Senhor Jesus Cristo em vida. Eu quero desafiá-la, você que me escuta nessa tarde, você que está acompanhando essa transmissão via YouTube, né, pelo canal oficial da nossa igreja, Igreja Betel Serrita. Creia no Senhor. Hoje Ele quer te salvar. Não endureça o seu coração. É possível hoje, nesse momento, você receber o Filho de Deus e tê-lo como mestre de sua vida, tê-lo como autoridade suprema sobre a sua vida. Faça essa oração comigo. Onde você está? Feche os seus olhos e receba ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Diga comigo: eu confesso que sou um pecador e creio no nome do Senhor Jesus Cristo, meu mestre. Repita comigo, ore assim comigo.
Diga também assim: o meu único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Se você fez essa oração nessa tarde comigo, recebendo, confessando Jesus como único e suficiente Salvador, seja perdoado essa tarde de todos os seus pecados para a vida eterna. Amém. E ainda te convido, especialmente, né, nós que estamos localizados aqui na Rua Barbosa Lima, número 183, no centro de Serrita, né, a IMEB aqui, a Igreja do Betel Brasileiro, faça-nos uma visita, conheça mais a Deus e da sua palavra, nos procure. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Então nos busque, nos procure, busque uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja que mantém a fidelidade ao Senhor, o zelo do Senhor, enquanto pregação, enquanto convívio entre os santos. Homens, claro, pecadores, mas redimidos pelo sangue bendito de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.